esse quadro aqui, pessoal, é pra gente trazer essas informações, também notícias, né, de tecnologia, inteligência artificial e outras aplicações que estão sendo incrementadas cada vez mais no agronegócio. Mas para começar, eu gostaria de dar um contexto aqui para vocês sobre oportunidades, né, sobre o que está sendo feito nessa área aí no mundo todo. E também falar um pouquinho aí sobre a experiência. Eu sou agrônoma e tive oportunidade de começar nessa área aqui no oeste da Bahia. Então, quando eu vim para trabalhar numa grande fazenda aqui da região, né, eu tive a oportunidade de trabalhar justamente em uma unidade de tecnologia que a fazenda estava implementando naquele ano de 2009. E aí eu pude acompanhar de perto a implementação da agricultura de precisão na fazenda, a parte de piloto automático, de colocar piloto automático. Na época, ainda existiam muitas fazendas que não usavam piloto automático. Eu poderia chutar aí que mais de 90% na época, há 15 anos atrás, não utilizavam. Eu lembro que os operadores tinham muito preconceito em relação a essa tecnologia, então foi todo um trabalho. E hoje a gente vê que quase 100% das grandes fazendas, né, não conseguem mais trabalhar sem essa tecnologia. Esse movimento de inovação, ele tem vários picos, várias ondas, causam muitas vezes euforia no setor que quer colocar aquela tecnologia para funcionar, e depois essas ondas vão baixando conforme o pessoal vai utilizando no campo, vendo algumas tecnologias não vão para frente porque vê que, enfim, não traz muito resultado frente ao investimento, e outras vão se consolidando cada vez mais. E uma dessas que se consolidou foi justamente a agricultura de precisão. Então, a agricultura de precisão nada mais é do que você conseguir, através dos equipamentos, das máquinas, né, coletar dados de uma forma que a visualização seja melhor, ou seja, através de mapas, onde você possa depois analisar esses mapas e tomar melhores decisões. O que está rolando de inovação hoje? E quando a gente fala também dessa tecnologia, dessa industrialização, a gente sempre pensa que tudo é muito grande, que tudo vai beneficiar apenas grandes empresários, mas não, né? A gente vê que no setor está avançando também cada vez mais a introdução de tecnologia para pequenos produtores, para a agricultura familiar, né? Porque aqui dentro do agro a gente não tem essa divisão, a gente sabe que os produtores são muito unidos, independente do tamanho. Então a agricultura familiar aí, ela representa hoje mais de 70% da nossa produção de alimentos vem dos pequenos agricultores da agricultura familiar. A gente tem 4 pilares muito fortes. Primeiramente, a agricultura regenerativa, que é um termo que você com certeza já ouviu, né? É um termo que está muito em alta, que são práticas que restauram o solo, né, e capturam carbono, que estão ganhando a escala global, né, com incentivos de crédito de carbono e demandas também corporativas por ESG. Esse nome ESG também está em alta, às vezes muda o termo, pessoal, mas é sempre relacionado à mesma coisa, tá? E o econômico. Isso daí pode mudar de termo, mas sempre vai ser o cerne da própria agronomia, né? A gente já faz ESG desde que nasceu a ciência agronômica, e foi justamente para fazer ESG. Também a automação, né? Tratores autônomos, robôs de colheita, pulverização de precisão já operam em larga escala nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália. A gente sabe que esse tipo de tecnologia demora um pouco para chegar, para pegar, né? Porque afinal a gente tem que testar, tem que investir e tudo mais. Mas lá fora já é uma realidade, né? Então, assim, essa é uma forte tendência para os próximos anos aí. A gestão hídrica inteligente, né, à base de sensores e de inteligência artificial, para reduzir o consumo de água em até 40%, então tornando a irrigação de precisão um imperativo, né, frente principalmente às mudanças climáticas. Uma questão urgente aí do uso mais racional, né, da água, mais eficiente da água. E o agro também está muito a par disso, né, procurando soluções cada vez melhores para isso. E o quarto pilar aí da inovação está dentro da rastreabilidade. As pessoas querem saber, né, de onde que vem o alimento, como foi feito, como foi produzido, como que é a condição dos trabalhadores da fazenda. E isso é uma forte tendência que vem para os próximos anos aí. Já é uma realidade também em muitos países aí da Europa, né, cadeias globais, Estados Unidos. Inclusive, a gente está organizando uma missão aí dentro da Cultive Futuro para visitar esses locais de tecnologia nos Estados Unidos, né, de irrigação
de precisão. Quais são as tecnologias básicas que estão por trás dessas transformações, desses pilares daí que eu falei para vocês, né? Principalmente a inteligência artificial, que você é ouvinte aí, já deve estar careca de ouvir esse termo, mas são algoritmos de machine learning, né, que analisam imagens de satélite, previsões climáticas e dados históricos para recomendar o momento exato de plantio, de irrigar, de colher, né, de aplicar insumos e tudo mais. Então, caso você nunca ouviu falar desse termo, né, machine learning, que é o aprendizado de máquinas, a gente sabe que elas estão se autoeducando, digamos assim, e isso não é para ter medo, né? A gente vai se beneficiar muito do avanço dessa tecnologia. Também um dos pilares é a internet das coisas, né? Que são milhares de sensores conectados, monitorando o solo, clima, plantas em tempo real e enviando esses alertas automáticos, eliminando também perdas, né, durante a produção. A internet das coisas também é uma realidade. Eu que vim dessa área de tecnologia, né, lá na fazenda, que trabalhei lá desde 2009, o avanço disso, Fábio, é impressionante. Assim, quando eu trabalhava, a gente tinha que fazer, por exemplo, pegar o pendrive do trator e levar para o computador e baixar os arquivos. Então, assim, era um volume gigantesco de dados e hoje a gente já tem tudo isso em tempo real. Já aparece lá no computador a transmissão do trator com a máquina. Imagina a trabalheira que dava antigamente, né? Nossa senhora, era o dia inteiro para recolher, né, cartão dos pulverizadores em todos os setores pra gente levar lá pro escritório e poder trabalhar esses dados. Aí depois além de fazer isso tudo, depois tinha que trabalhar para ter o resultado ainda. Exatamente, aí tinha que interpretar os mapas, né? Para depois ainda gerar a recomendação. Então era uma unidade assim só para isso, né? E hoje a unidade, a gente fala assim, nossa, mas então melhorou e aí substituiu as pessoas? Para você ver que não. Não, porque hoje a unidade de tecnologia, ela tem tempo para olhar com mais critério outras coisas, porque aí você não precisa mais ficar girando o campo e lá pegando o cartão, né, descarregando. Então você tem mais tempo de colocar inteligência, né, naquilo que você tá fazendo, né?